Hello, everybody! Olá, gente, tudo bem? Bom dia a todos, espero que vocês estejam bem, eu estou ótima e vamos iniciar mais uma semana então. E eu trouxe para vocês, na nossa aula da semana, neste primeiro vídeo, os Modal Verbs. Lá na page 31, na página 31, vocês encontram esse conteúdo, certo? Nas últimas aulas, então, nós trabalhamos com os planos a questão, né, do verb to be junto com going to. Até vou voltar aqui um pouquinho, foi o que a gente aprendeu, temos vídeo ali na plataforma. E hoje, então, nós veremos os modal verbs. Só recapitulando, nós também trabalhamos na nossa última aula com uma revisão do simulado, tá? Tirei algumas dúvidas ali, havia alguns colegas que estavam com dúvida, então eu espero que vocês tenham aproveitado os vídeos, certo? Então vamos lá. O que são os modal verbs? Eles são chamados de verbos modais. Para que eles servem, gente? Os verbos modais, eles são vários, certo? Então, eu vou explicando, vocês vão anotando aí na apostila, ou fazendo as anotações nos cadernos de vocês, enfim. E eles servem para quê? Alguns para expressar dever, obrigação, dar conselho, proibição, expressa uma proibição, algo que a pessoa não pode fazer, capacidade, certo? Tudo isso os modal verbs eles vão expressar, tá? Habilidades também no presente, no passado, para isso que eles servem. Eles não deixam de ser verbos auxiliares, eles são verbos auxiliares, ou seja, eles sozinhos, eles não fazem tanto sentido, ok? Eles têm que estar inseridos dentro de um contexto, junto com o verbo principal, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe algumas características gerais, vocês não precisam decorar, prestar atenção na explicação, né? E a primeira característica é a seguinte: eles não recebem S na terceira pessoa do singular. Vamos relembrar. Lá no presente simples, que foi um dos primeiros conteúdos que a gente aprendeu, os verbos eles ganhavam S na hora de conjugar, quando os pronomes fossem he, she ou it, um dos três. Aí o verbo teria lá na afirmativa o Szinho como forma de conjugação. Aqui, neste caso, não acontece. Por exemplo, she can swim. Já vão anotando aí. Can, ele expressa, dentro deste contexto, habilidade. Então, quando vocês tiverem esse can, ele pode ser habilidade. Percebam que esta oração, ela está no presente. Temos aqui o she, ela, e o swim. Swim é nadar. Nós estamos expressando, então, a habilidade. O que ela consegue fazer? She can swim. Ela consegue nadar, certo? Percebam que, mesmo esta frase, esta oração estando no presente, vocês não têm S no verbo principal. Então, she can swim, ela pode, ela consegue, ela sabe, ela tem a habilidade de nadar. O verbo modal está aqui, é o can, expressando habilidade, e o verbo principal é o swim, que expressa a ação, no caso, o que ela tem a habilidade de fazer. E aí vocês podem me perguntar, mas o que são habilidades? Falar um idioma é habilidade, falar mais de um idioma é uma habilidade, saber praticar esportes, nadar, desenhar, tocar um instrumento, limpar bem uma casa, cozinhar, todas elas são habilidades. Eles são verbos auxiliares, como eu já expliquei, e eles podem estar tanto na forma afirmativa quanto na negativa. No primeiro exemplo, she can swim, ela sabe nadar, ela tem essa habilidade. E no segundo, ó, she can't swim. Aqui vocês têm um T, tá? Vocês percebam, vocês têm a forma contrata do can junto com o not. Então, she can't swim. Vocês vão ter o verbo auxiliar, que é o can, junto com o not. Aqui já tem o N, né? Apóstrofo e o T.
can't. Ela não sabe, ela não consegue nadar. E eu já comentei com vocês que todas as formas contratas, né? Todas as contrações que vocês veem entre auxiliares junto com not para fazer as negativas, tudo que está em forma contrata é algo mais informal, tá? Na linguagem falada, coloquial, também. Então, vocês têm ali can't, she can't swim. Se vocês analisassem, então, essa oração, esse discurso, vocês teriam uma oração informal, tá? Eles não são seguidos pela partícula to no infinitivo. Percebam. Olha esse exemplo, ó, o primeiro exemplo. She can swim. Tem o to aqui depois do can? Não tem o to. Então, nunca vai aparecer. Com exceção deste modal aqui, og to. Estou apontando com o cursor. Podem sublinhar na apostila de vocês ou anotar. Esta exceção aqui, este verbo modal, tem o to sempre, tá? Aqui vem um exemplo. Esse aqui eu já explico. Mas, enfim, com o og to, nós veremos mais adiante os exemplos, tá? Eu vou explicar ainda nessa aula para vocês, ainda neste vídeo. Com o og to, então, vocês vão ter um verbo aqui depois. E ele significa o quê? Ele serve para quê dentro de uma oração, dentro do discurso? Ele expressa uma obrigação, que a gente chama de obligation, ok? E aqui nós temos o should, podem marcar também, que é um outro verbo modal, ó, percebam que não tem o to depois dele, isso aqui refere-se, né, à primeira frase aqui da explicação. E o should, ele serve para dar um conselho, então podem anotar, conselho, quando vocês tiverem um should em uma pergunta, para alguém que está pedindo conselho, em uma afirmativa, alguém que está dando conselho, uma negativa, shouldn't, tá? Com N, apóstrofo T. Vocês têm uma ideia ali dentro da oração de conselho. Seria a tradução, você deveria, né? Você deveria contar a ele. Aqui essa frase, ó. You should tell him. Você deveria contar a ele. Contar alguma coisa, né? Enfim. Eles não têm infinitivo, particípio, certo? Não tem aquelas conjugações. Nem todos possuem formas no passado. Então, alguns têm forma no passado, outros não. Nós veremos hoje. Trouxe alguns exemplos para vocês. O primeiro é aquela imagem bem famosa, tem a frase aqui, a gente vê toda hora em vários lugares, que é o we can do it. Ela diz, nós conseguimos fazer isso, ou nós conseguimos, we can do it. Lembra o can? Poder ou ter habilidade. Right lane must turn right. Lane, pessoal, é pista. Right é direita. Então, right lane, a pista da direita. Must, mais um modal. Marca aí, gente. Must expressa um dever, uma obrigação. Turn right. Então, pista da direita, você tem que dobrar à direita. Right lane must turn right. Próximo exemplo. You may be out of my sight, but never out of my mind. Aqui vocês têm uma espécie de provérbio, tá? Que o equivalente no português seria aquela expressão, aquele provérbio, longe dos olhos, perto do coração. Alguém que está longe, mas mesmo assim eu continuo gostando dessa pessoa, então ela está perto do coração. Aí aqui vocês têm a expressão, o provérbio, na verdade não é um provérbio, é uma expressão, que tem o mesmo significado dessa expressão que eu acabei de comentar no português. Porém, a tradução não é igual. Por quê? Ó, você pode estar fora do meu campo de visão, você pode estar fora da minha vista, né, do meu campo de visão, mas nunca fora da minha mente. Então, percebam a diferença quando eu falo perto, longe dos olhos, perto do coração. Aqui é a mesma coisa, tá? You may, marca o may, gente, mais um modal. Você pode, então, o may, ele expressa, neste caso, neste exemplo, uma
possibilidade. Então, você pode estar fora do meu campo de visão, é a única maneira que eu consegui traduzir, porque sight, gente, é o campo de visão, é o que tu está vendo, tá? Mas, lembra da conjunção, né? Mas, nunca fora da minha mente. Então, nunca longe dos meus pensamentos, longe do coração. Próximo exemplo, tem uma música bem famosa, aparece em vários comerciais, que é do Ramones, que o pessoal chama de Ramones, é Ramones. É o Should I Stay or Should I Go? Eu deveria ficar ou eu deveria ir? Lembra, gente, ó, should expressa um conselho. Então, eu tô pedindo um conselho. Eu deveria ficar, should I stay, should I go? Deveria ir. Tô pedindo um conselho, ele tá com dúvida, certo? Muito bem. Agora, nós temos que prestar atenção em alguns sinônimos. Expressões que são sinônimos. O can, como eu já expliquei para vocês, ele denota uma habilidade, poder, tá? Um sinônimo para ele seria a expressão to be able to, que é o mesmo que ser capaz de, certo? Então, se vocês me perguntassem qual a diferença entre o can e entre o to be able to, este verbo aqui, essa expressão. Na verdade, há uma diferença muito sutil no nível de formalidade. Então, se eu for escrever um texto, um artigo, algo mais formal, num livro, dependendo da linguagem, eu vou usar o to be able to, fica mais requintado, mais elegante. E o can, ele pode ser usado numa linguagem informal. Não estou generalizando, tá? As coisas podem mudar, a linguagem é algo que muda bastante e que vocês sabem que é bem volátil, né? Bem volúvel, desculpa. Então, isso a gente tem que cuidar, tá? Mas é interessante vocês saberem, nós sabermos que eles são sinônimos. Então, ambos expressam capacidade. Olha só. Some people can speak English very well. Ou some people are able to speak English very well. Então, algumas pessoas podem falar inglês muito bem. Ou algumas pessoas são capazes de falar inglês muito bem. Sinônimos. Agora, o may. Lembra, gente? Eu expliquei aqui neste exemplo que eu estou marcando aqui com o cursor para vocês. Aqui vocês têm a possibilidade. Você pode estar longe dos meus olhos, né? Mas nunca longe da minha mente. Então, é o mesmo que to be allowed to, que é ter permissão para fazer alguma coisa. Então, quando ele tiver o sentido de permissão, quando tiver o sentido de permissão, ele pode ser substituído pelo to be allowed to. Seguinte, aqui nós já percebemos que o may, olhando para este exemplo aqui de cima e olhando aqui para baixo no quadro vermelho, ele pode ter dois sentidos. Ele pode ser o de possibilidade e ele pode ser o de permissão. Como nós saberemos isso? Dentro do contexto. Então, se eu falo assim, I may arrive late in the class today. Ou I am allowed to arrive late in the class today. Imagine a situação. Eu preciso fazer um exame, eu tenho algo muito importante que eu não posso passar para um outro dia antes do horário da aula. E aí eu peço ao meu professor ou à direção da escola para chegar depois na aula. E aí o que eu vou dizer para ele? Vou dizer para ele, não, desculpa. Como é que eu vou explicar essa situação que eu tenho a permissão? Eu posso usar o may ou o am allowed to, que no caso aqui é o verbo to be conjugadinho, né? Am. I may arrive late in the class today. Eu posso chegar tarde, chegar atrasado na aula hoje. Ou I am allowed to arrive in the class today. Dá na mesma. Pensando assim, o am allowed to traz uma certa elegância, uma certa sofisticação para o discurso. O may vai ter aquele sentido, pode ser uma linguagem mais informal. Enfim, eles são sinônimos e é bom a gente saber isso.
E aqui nós temos exercícios, vamos fazer juntos. E desculpa, gente, me falhou a palavra agora. O gabarito, na verdade, as respostas, vocês têm ali em anexo. Se vocês não conseguirem abrir um Word, vocês podem me pedir para colocar em PDF, tá? Vamos lá, então. Nós vamos ter que completar essas frases com can, could, may, might, should, ought to e must. Vamos primeiro repassar aqui este quadro. Então, o can. Puxa uma setinha, vocês podem anotar aqui embaixo também, take notes. O bom do vídeo é que vocês podem voltar na explicação e tal. Então, o can, ele pode trazer o sentido de habilidade ou de poder fazer alguma coisa. Ele também pode trazer um sentido de possibilidade, uma possibilidade bem forte de que algo pode acontecer, tá? O could, presta bem atenção. Ele, quando denotando uma habilidade, ele fala sobre uma habilidade no passado, algo que eu conseguia fazer. Ele também pode ser usado para pedir permissão e ele também pode expressar possibilidade, lembrando sempre que a gente vai ver o contexto. O may, como já explicado, ele traz a ideia de possibilidade ou permissão. O might, ele também traz a ideia de possibilidade, tá? Talvez algo pode acontecer. O should traz a ideia de conselho. O ought to, obrigação, ought to. E o must também traz a ideia de obrigação. A diferença entre o must e o ought to é que depois do must não tem o to, tá bom? Vamos aos exercícios então. I go to the party, but I'm still not sure. Então, ir à festa, mas eu continuo não tendo certeza. I'm still not sure. Sure é ter certeza, tá? Continuo, né? O still traz a ideia de continuidade. Eu continuo não tendo certeza. Então, pelo contexto, o que a gente pode inferir? Que essa pessoa está com dúvida se vai na festa ou não. Então, há uma possibilidade dela ir a essa festa. O que a gente pode usar aqui no caso? Podemos usar could, podemos usar may, podemos usar might, certo? Aqui vocês podem usar qualquer um desses três. Depois o número 2. I think you. Lembra? O I think, ele é usado para que eu introduza o que eu estou pensando, o que eu acho. Então, eu acho que, quando eu quero dar um palpite, né? I think you go out more and meet new people. Sair, lembra, ó, go out é sair de casa, ir para uma festa, sair para algum lugar. More, mais, sair mais, e conhecer novas pessoas. I think you, a pessoa aqui está dando o quê? Um conselho, tanto que você já tem aqui. I think you, eu acho que, traz um conselho, né? Aqui vocês vão completar então com should. I think you should go out more and meet new people. Number 3. You come with us if you don't want to. Então, come with us é vir conosco. Se você não quiser. Então, ó, você, parará, come with us if you don't want to. O que nós podemos usar aqui? Deem uma olhada. Aqui vocês poderiam usar, essa frase ficou meio estranha, mas daria para usar o can. Tipo, você pode vir conosco se você não quiser. Aqui, talvez essa pessoa não queira fazer alguma coisa, né, dentro deste contexto. Então, você pode vir conosco se você não quiser alguma coisa, tá? Então, aqui nós poderíamos usar o can. Poderia ser o can
Poderia ser o could, que traz uma possibilidade, né? Poderia ser o may, que também poderia ser o allowed to. You are allowed to come with us. Você tem permissão, né? Então pode ser o may também. O might também poderia ser usado, ok? Agora, this is a secret between you and me, so we tell anyone. Aqui nós vamos usar o modal na sua forma negativa. Se vocês tiverem dúvida quanto à escrita, vão lá no anexo e vejam o documento. Então, este é um segredo, this is a secret between, entre você e eu. Então, aqui vocês têm uma conclusão. We tell anyone. Tell é contar. Para ninguém. Então, se eu digo assim, esse é um segredo entre eu e você. Então, nós não podemos contar para ninguém. Nós não podemos, nós não temos a permissão. É um segredo, a gente não pode fazer isso um com o outro. Então, so we pode ser can't, tá? Eu acredito que aqui o melhor a ser usado seria o can't, tá? Se tivesse uma certa força nisso, fosse um segredo muito grave, por exemplo, poderia ser usado o mustn't, tá? Que é a forma negativa. Coloquei ali para vocês no anexo. It's dangerous to go into deep water if you swim. Então, é perigoso ir para águas profundas se você nadar. Nadar. Então, é perigoso. Esse deep water dá a ideia de fundo, tá? Então, o lado mais fundo de um rio, de uma praia, de uma piscina, a gente fala, é perigoso você ir para o fundo, ou para o fundo do mar, para o fundo da piscina. Aqui foi usada, a escolha de palavras foi o deep water. Então, deep é profundo, water é água. Então, é perigoso você ir para o fundo se, if sempre traz uma condição. Se. If you can't, vamos usar a negativa. Qual é a negativa aqui? Tá aqui, ó. Can't, tá? No segundo exemplo das características. If you can't swim. Number 6. I feel miserable, so I stay at home tonight. Gente, miserable é um falso cognato. O que é isso? Ele parece ser uma palavra no português, ele é parecido com uma palavra no português, mas ele não tem aquele significado. Então, miserable é parecido com o quê? Miserável. Mas não é. Em inglês, gente, miserable é triste, tá? Porque há uma diferença entre miserable, né, miserável, e triste no português, né? Miserável é alguém que ou não tem posses, né? Tem poucas posses ou nenhuma, ou alguém muito vazio, sabe? Muito vazio por dentro, uma pessoa péssima, sabe? Traz essa ideia. E não de triste, porque eu posso estar triste num momento, daqui a pouco eu posso estar feliz, mas uma pessoa miserável por dentro, né, é alguém vazio. Da mesma forma que eu posso usar o miserável no português para tratar de posses. Alguém que é muito humilde, que não tem nada. Mas no inglês, o miserable significa triste. Então, I feel miserable, eu me sinto triste. So, então, eu deveria ficar em casa, né? Então, I should stay at home tonight. Ok? Number 7. I go out later with my parents, com os meus pais, but I don't really know. Mas eu não sei realmente. Então, I can go out later with my parents. Eu posso sair mais tarde com os meus pais. I could, I may, I might, certo? Então, aqui vocês podem usar todos os modais que denotam
uma possibilidade. Então, há essa possibilidade de eu sair mais tarde com os meus pais, mas eu realmente não sei. Number 8. All passengers, todos os passageiros, remain in their seats, permanecer nos seus assentos, and use their mobile phones. Então, todos os passageiros remain in their seats, permanecer nos seus assentos. Aqui, digamos que seja, dentro deste contexto, instruções de um voo, tá? Tá aparecendo isso. Então, all passengers must, aqui a gente pode trazer um dever, né? Must ou um ought to, tá? Dever. And, aqui, ó, a pessoa tá dizendo que a pessoa não deve, ela vai trazer uma proibição, tá? Ela não deve usar os telefones, os celulares. Então, dá pra gente usar o quê? A negativa do must, que é mustn't. Então, vocês têm um exemplo bem legal que na primeira oração, all passengers must remain in their seats, tá trazendo uma obrigação, algo que a pessoa deve fazer. E na segunda oração, ele traz uma negativa, algo que a pessoa não deve fazer, ok? Então, mustn't. Número 9. You please phone me in the evening. Por favor, phone me seria me ligar. In the evening, à tardinha. Então, tu está pedindo um favor para essa pessoa. Para pedir favor, eu posso usar qualquer... na verdade, eu posso usar o can, posso usar o could, eu posso usar o may para falar sobre favores, tá? Esses 3 mocinhos aqui, para pedir um favor. Então, can you please phone me in the evening? Ou, could you please phone me in the evening? Que soa um pouquinho mais formal. May you please phone me in the evening? Tá tudo anotadinho ali, inclusive algumas explicaçõezinhas, tá? To get a driving license. Então, para conseguir uma carteira de motorista, é uma driving license, tá? You be over 18. Então, você deve ser acima de 18. Nós vamos usar o must, ok? Então, para conseguir, para tirar a carteira de motorista, você deve ter mais de 18. É uma obrigação. Poderíamos também usar o ought to, que traz obrigação. To get a driving license, you ought to be over 18. 11. You wear a uniform when you are in the army. Então, usar uniforme quando, when, conjunção temporal, quando você está no exército. Army é o exército. Então, você deve, nós temos a obrigação de usar um uniforme. Aqui poderíamos usar ought to ou must. You ought to wear a uniform when you're in the army, ou you must wear a uniform when you're in the army. 12. You come with me, vir comigo. I can handle it alone. Ó, eu consigo. Handle, gente, é lidar com uma situação, com alguém, com alguma pessoa. Então, essa pessoa diz o quê? Que eu consigo lidar com isso sozinho, alone. Então, o que vocês podem usar aqui? Poderíamos usar o shouldn't, tá? Poderia ser shouldn't na negativa, né? You shouldn't come with me. Não, você não deveria ir comigo, você não precisa ir comigo, não deveria ir comigo. Eu posso resolver sozinho, eu posso lidar com isso sozinho, tá? 13. She come with us, vir conosco. Because, o because, gente, pode ser because também, tá? She's broken her leg. Ela quebrou sua perna. Quebrou a perna dela. Então, ela não pode vir conosco. She can't. Podemos usar o can't, tá? O may not, pode ser também may not, tipo, ela não tem permissão, ela não pode vir conosco. Poderia ser usado o should not, shouldn't, que
traz, né, a questão do dever, do conselho, então she shouldn't come with us because she's broken her leg, ok? Muito bem, gente. Então, aqui neste vídeo, nós tivemos a explicação dos modal verbs, verbos modais, com os exercícios. Fiquem com o próximo vídeo, onde nós vamos trabalhar um pouquinho com interpretação de texto, ok? See you on the next video. Bye!